Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Magno Andrade e nessa aula nós vamos retomar o tema Literatura Negra Brasileira, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professor? É isso mesmo, Bruna. Bom, como a Bruna disse, nós fizemos aí, estamos finalizando o PET 3. E no PET 3, turma do segundo ano, nós discutimos aqui um assunto muito legal, um assunto muito interessante e que deve ser cada vez mais discutido na nossa sociedade, que é sobre a literatura negra brasileira, assim como a Bruna disse. Antes de nós iniciarmos de fato a discussão sobre as questões que nós vimos ali no PET 3, é muito importante fazer um lembrete. É algo que eu falei diversas vezes com vocês, Nós falamos nas aulas, nós falamos no Tira Dúvidas, que é sobre a invisibilidade que faz, e fez também com que a voz negra fosse silenciada. Hoje nós temos um combate a esta invisibilidade, porque por muito tempo a voz de pessoas negras foi invisibilizada, essas pessoas foram deixadas à margem. Mas temos há muito tempo, e isso continua existindo, e de forma cada vez maior, um movimento antirracista que faz um movimento contrário a este da invisibilidade, que é mostrar a voz, que é falar da voz dessas pessoas. Portanto, a literatura ela é um meio excepcional para que nós possamos tratar dessa voz, da voz dessas pessoas. Algo muito importante também que a gente deve lembrar, Bruna, eu não sei se você sabe, mas em 1922 nós tivemos no Brasil a Semana do Modernismo. Esta semana ela é muito interessante porque foi um momento que as pessoas que faziam a arte ali daquela época, elas romperam com o que havia. Falaram, não queremos mais, precisamos de algo novo. E aí nós tivemos lá em São Paulo, em 1922, a Semana do Modernismo Brasileiro. Nesta semana, houveram diversas músicas, diversos poemas, diversos romances, diversas manifestações de artes plásticas. E tudo isso foi feito de uma forma muito política, de uma forma muito social. É importante falarmos deste poder político e social que a literatura tem. A literatura é uma ferramenta de luta, é uma ferramenta de combate, usado por todos e usado também pelas pessoas negras. Vamos lá então? Vamos responder algumas perguntas, as mais importantes que nós temos no PET 3? Para começar, lá na atividade 1, página 2 do PET 3, pega seu PET aí, abre nesta página para que você possa acompanhar a correção, tá bom? Nós temos este texto aqui, o título dele é Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha
recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha, se fará, me perdoem, ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Nós temos aqui, então, um poema lindíssimo da Conceição Evaristo. Nós falamos aqui muito da Conceição Evaristo. Ela faz parte das produtoras da literatura negra brasileira na contemporaneidade. Então, como eu disse nas aulas, ela é professora, ela é doutora em literatura e ela atua ainda produzindo textos que, como eu disse, tem esse teor político e social que a literatura nos dá. Este texto, eu quero que vocês acompanhem comigo, ele tem uma linha histórica. Ele começa a voz de minha bisavó, ou seja, há um bom tempo atrás. E para a autora, a Conceição Evaristo, ela coloca aqui a voz da bisavó dela nos porões do navio. Quando ela fala dos porões do navio, ela se remete a um momento histórico específico que o mundo viveu, que é o tráfico negreiro. Ou seja, quando os brancos europeus iam à África, sequestravam as pessoas de lá e traziam elas para o Brasil e para outras partes do mundo para serem escravizadas. Depois da bisavó, ela fala da avó. E ela disse o seguinte sobre a avó: ecoou obediência aos brancos donos de tudo. Ela remete à avó dela, ela afirma, neste texto, a avó dela como uma mulher escravizada. Então nós temos a bisavó dela lá no início, que foi trazida, e aí a avó dela já nasceu como uma mulher escrava e que tinha, por obrigação, obedecer aos brancos donos, aqueles que eram donos de tudo. Após a avó, ela fala da mãe. Ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. Existiu um outro momento histórico muito importante neste trecho. Quando as pessoas negras elas foram libertas, elas deixaram de ser escravas, essas pessoas continuaram à margem. Não foi dada a essas pessoas nenhum tipo de ajuda para que elas pudessem já iniciar essa nova vida melhor. Portanto, a partir disso, começa a surgir as favelas. Isso a gente estuda muito lá na história. Então, essas pessoas não tinham como viver na fazenda daqueles que eram donos, não tinham como viver nos centros das cidades. Elas começam, Bruna, a ir para as periferias. Elas começam a ir para aquilo... O que é periférico? É aquilo que está à margem, não é? E aí que surgem as favelas, aí que surgem os aglomerados. E era muito comum as mulheres dessa época, elas trabalharem limpando, lavando a roupa daqueles que estavam lá nos centros. Por isso que ela fala aqui, olha, pelo caminho empoeirado rumo à favela. Ou seja, o que ela fazia? Ela ia lá no centro, buscava a roupa suja das pessoas, levava para a favela, para os chamados cortiços na época, para poder lavar, engomar, que hoje é o passar a roupa, e devolver essas roupas. Continuando, então, essa linha histórica, percebam que é uma linha histórica feita aqui. Ela fala dela própria. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. É muito importante este trecho, porque se você conversar com a sua avó, ou se você conversar com a sua mãe, provavelmente você vai ouvir, talvez nem seja a sua avó ou sua mãe, mas pessoas que tenham mais ou menos a idade delas. Você vai ouvir relatos de que a infância foi muito difícil,
de que a infância foi sofrida, de que não tinha muita comida, de que elas viveram com dificuldade. É nesta fase aqui que a autora se coloca. Na fase de que ela já tinha versos perplexos com rimas, ou seja, ela já produzia literatura, ela já refletia sobre aquela realidade que ela vivia, mas ainda com sangue e fome. E por fim, ela fala da filha dela. Ela fala que a filha dela recolhe todas as vozes. Recolhe a voz da bisavó, recolhe a voz da avó, recolhe a voz da mãe, recolhe a voz dela e recolhe a voz da própria filha, que são vozes mudas, caladas e engasgadas na garganta. É este ponto aqui que ilustra o que eu falei várias vezes com vocês, da invisibilidade. Ela fala aqui que a voz delas era calada, era muda, era engasgada na garganta. Mas que a filha recolhe em si a fala e o ato. São os movimentos, os grandes movimentos antirracistas que nós temos hoje na nossa sociedade, que faz com que haja ato e haja fala, com que haja visibilidade. E aí ela fala, o ontem, o hoje e o agora, na voz de minha filha, se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. É muito lindo, é muito importante este poema, porque ele vai fechar, nesta última aula sobre este assunto, né? Nesta semana de acolhimento, ele vai fechar com chave de ouro aquilo que nós discutimos todas essas vezes. Nós temos um enunciado em relação a este poema. Ele pede para que a gente numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Quais são os lugares habitados pelas vozes mulheres no poema de Conceição Evaristo? Então, nós temos aqui a coluna 1, de 1 a 5, que é a autora, mãe, filha, avó e bisavó. E nós temos ao lado uma outra coluna. Vamos lá, então, na primeira opção da segunda coluna. Recolhe todas as vozes em si, as vozes mudas e caladas. Vimos agora na explicação. Quem é, vamos ver se a Bruna lembra, quem é, Bruna, que recolhe todas as vozes em si, que toma tudo para si e faz com que haja uma voz e um ato de liberdade? A filha dela. A filha, opção número 3. Então aqui, olha, nesta primeira opção você vai colocar número 3, tá? Relacionando a filha. No segundo nós temos, ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas. Falamos dela aqui também, daquela que já estava lá nas cozinhas das favelas e que já tinha ali uma revolta dentro dela, que é a opção 2, a mãe, não é isso, Bruna? Isso, exatamente. Foi dela que falamos que ela ia, né, aos grandes centros, fazia os serviços domésticos e ainda voltava para casa com as roupas sujas. Então, na segunda opção, você vai colocar número 2. Terceira opção, ecoou criança nos porões do navio. Falamos também de quando a autora se refere a alguém da família dela que veio ainda criança nos porões dos navios negreiros, que é a bisavó, opção de número 5. Vamos lá para a outra opção. Ecoou versos perplexos com rimas de sangue. Quem é que nós falamos que já escrevia, já produzia literatura, mas ainda tinha sofrimento, ainda tinha fome? A própria autora, número 1. E por fim, nós temos ecoou obediência aos brancos donos de tudo. Falamos aqui que quem que viveu como escrava, que a autora diz que viveu como escrava, a avó dela, número 4. Então, a nossa ordem aqui é essa: 3, 2, 5, 1 e 4. Se você errou alguma, corrija aí e se ficou com dúvida, mande para a gente poder esclarecer, tudo bem? Continuando. Nós temos aqui atividade 2,
página 7, lá do PET volume 3. Nós temos a música Alvorada, que eu vou pedir a gentileza da Bruna de fazer a leitura. Vou ler porque eu não tenho dom de cantar, então vamos lá. Olha como a flor se acende, quando o dia amanhece, minha mágoa se esconde e a esperança aparece. O que me restou da noite, o cansaço e a incerteza, lá se vão na beleza desse dia alvorecer. E este mar em revolta que canta na areia, qual a tristeza que trago e minha alma campeia. Quero solução sim, pois quero cantar, desfrutar dessa alegria, que só me faz despertar do meu penar. E este canto bonito que vem da alvorada, não é meu grito aflito pela madrugada. Tudo tão suave, liberdade em cor, o refúgio da alma vencida pelo desamor. Então nós temos aqui essa música, né? Uma música muito bonita, escrita pelo Dércio Carvalho e pela dona Ivone Lara. E nós temos um enunciado relativo a ela. O enunciado diz o seguinte: para a dona Ivone Lara, o que representa o alvorecer nessa música? E a orientação é que a gente use os versos da poesia para exemplificar a resposta. Antes de qualquer coisa, precisamos de entender o que é o alvorecer. Alvorecer, alvorada, vem de amanhecer, vem de algo que é claro, tá? Vem ali, quando a gente fala de alvorecer, é 5, 6 da manhã, quando o sol está nascendo, tá? E aí, o verso que vai tratar disso, né? O que significa o alvorecer nessa música, são os versos 3 e 4. Minha mágoa se esconde e a esperança aparece. Ela fala aqui então da noite em que ela está angustiada, mas ela fala que ao alvorecer, a mágoa se esconde e a esperança, ela aparece. Então, anote aí, se você errou, corrija, tá bom? Continuando, gente. Atividade 1 da página 9 do PET volume 3. Nós temos aí essa imagem de um homem dançando com uma mulher. E a mulher, enquanto dança, ela sacode o berço, né, o lugar ali onde está um bebê. E a questão relativa a ela é a seguinte: na charge, há uma forte crítica a um comportamento habitual na sociedade contemporânea. Qual é ela? Nós falamos também nas nossas aulas sobre a literatura negra em relação a um assunto muito importante, que é a equidade e a desigualdade de gênero. Nós temos, né, Bruna, um pensamento na cabeça das pessoas de que a mulher, principalmente quando ela é mãe, ela tem que dar conta de tudo. Ela que múltiplas funções. Isso, exatamente. É muito habitual nós vermos, por exemplo, você tem um filho e sai para uma festa e seu filho não está lá, pergunta para você, cadê seu filho? Mas normalmente nós não ouvimos essa pergunta para os pais. É justamente sobre isso que essa charge aqui vai falar. Ela vai criticar este ato. Ela vai criticar esta fala de que a mulher, ela tem que dar conta de tudo. Ela tem que dar atenção para o homem que está acompanhando ela, no caso da charge, mas mesmo dando atenção para ele, mesmo dançando ou se divertindo, ela tem que estar ali dando conta de cuidar do filho. Então, é esta crítica que esta charge faz, de que a mulher não precisa de dar conta de tudo e de que as responsabilidades também devem ser do homem, devem ser do pai. Por que que este bebê não está sendo balançado pelo pai? A gente fica com essa reflexão, não é? Bom, esta aqui é a última atividade que nós vamos resolver. Se você tem mais alguma dúvida, mande para a gente, para que a gente esclareça. E fique tranquilo, porque o PET 4 está chegando aí. Vai ser um sucesso, não é, Bruna? Vai, nós estamos ansiosos. Ansiosos, temos novidades aqui, tá? Diversas novidades. Vai ter algumas mudanças aí, que eu acho que todo mundo vai gostar muito. Então, gente, fique em casa, se cuide e até a próxima aula. Tchauzinho e até mais.